delegado Menandro Pedro. E aí isso levantou uma discussão, inclusive o depoimento dado pelo próprio delegado Menandro. Nunca participou de uma corrida, nunca tinha feito uma atividade de 15 quilômetros, embora fosse um atleta, né, de fim de semana, gostava muito das partidas de futebol, e apresentou esse quadro de morte súbita. Para tentar entender um pouco dessa situação e as possibilidades de prevenção, inclusive, nós já estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Igor Cardoso. Ele é cardiologista. Tudo bem, doutor Igor? Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Doutor Igor, pergunto ao senhor, essa situação que aconteceu com o delegado Menandro Pedro pode instantaneamente ou automaticamente ser relacionada ao fato dele ter feito a escolha de participar de uma corrida que nunca tinha participado antes? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Sim, pode, de fato, né? É importante que a população saiba que, assim, as principais causas de morte cardíaca, né, especialmente durante a prática de atividade física, nessa faixa etária do delegado, estão relacionadas à doença cardiovascular, relacionadas ao infarto. O infarto corresponde a 80% dessas causas, né? Então, você que vai iniciar uma prática de atividade física, ou até mesmo aqueles que já praticam atividade física, desejam aumentar a intensidade do exercício, isso é mandatório que você procure um cardiologista para fazer exames, fazer uma consulta de check-up, onde serão realizados exames que podem identificar fatores de risco que aumentem a sua chance de ter um evento como esse, né? Um infarto e, consequentemente, uma parada cardíaca. Ele falava que um dos objetivos da participação seria estimular pessoas idosas a terem uma atividade física, a terem uma vida saudável. O senhor acredita que, ou o senhor teme que, de algum modo, esse tipo de situação acabe desvirtuando um pouco a importância das atividades físicas? Sem dúvidas. Isso é uma coisa que a gente comentava depois da notícia, né? Sabe-se já de uma extensa literatura que a atividade física é um dos fatores protetores para a doença cardiovascular. E a doença cardiovascular é a principal causa de morte do mundo, né? 30% de todos os óbitos que ocorrem no mundo, por qualquer causa, são causadas ou por infarto ou AVC, basicamente, né, que são a via final da doença cardiovascular. E a atividade física faz parte do tratamento desses pacientes, né? Então, é importante deixar claro que não é a prática da atividade física que leva a isso, mas são os fatores intrínsecos do paciente, né, muitas vezes não identificados ou às vezes identificados, mas não bem controlados, né, que levam a isso. Então, é importante essas consultas de prevenção com o cardiologista para que você faça uma estratificação de risco. Esse paciente é um paciente de mais alto risco, esse paciente é um paciente de mais baixo risco. E naqueles pacientes com risco elevado, você direcionar a terapia, o tratamento e medidas de prevenção também para reduzir esse risco. Porque sempre nessas consultas de check-up, e essas consultas elas não são, né, qualquer check-up ele nunca é 100%, né? Então sempre em medicina a gente está falando em redução de risco, redução de chance, né? Então nessas consultas de check-up o objetivo é tentar minimizar ao máximo o risco de o paciente evoluir com um evento grave como esse, no caso do delegado, uma parada cardíaca com morte súbita, mas muitas vezes a apresentação clínica do infarto não é uma morte súbita direta, né, embora seja a principal causa. Muitas vezes o paciente sente uma dor no peito, muitas vezes o paciente subestima aquela dor, associa a sintomas gastrointestinais. Então é importante também a identificação dos sintomas, né, não só durante a prática da atividade física, mas dias antes, durante uma refeição mais copiosa ou subindo uma escada no trabalho, você saber identificar os sintomas que podem apontar para um risco iminente de infarto, né? Que é uma dor no peito, geralmente é uma dor em aperto ou peso, parece uma pata de elefante no centro do peito. Essa dor, ela, via de regra, ela se irradia para o membro superior esquerdo, para a mandíbula, e muitas vezes vem associada a outros sintomas, como sudorese, né, como náuseas, né? Então, não subestimar esses sintomas é muito importante, e saber que uma vez você apresentando isso, você deve procurar imediatamente atendimento médico num pronto-socorro. Esses sintomas eles podem durar quanto tempo se o paciente negligenciar? Quero dizer o seguinte, muitos pacientes devem estar sentindo isso há uma semana, há 2 semanas. Quando você está próximo de ter um infarto, via de regra, você tem sintomas que antecedem esse infarto em algumas semanas, né?
uma semana, 10 dias, 15 dias, você começa a sentir sintomas e esses sintomas mais intensos, a intensificação desses sintomas já são um indício de que você está caminhando para uma instabilização, está caminhando para um evento agudo, né, para um infarto agudo do miocárdio. Mas outras vezes isso não é real. Às vezes o paciente tem obstruções nas artérias coronárias, entupimentos nas artérias do coração por placas de colesterol e esses sintomas são estáveis e duram anos. Né? Então, o paciente pode conviver com aquilo numa situação estável, né? E conviver por aquilo 1, 2 anos. E o limiar de dor muitas vezes é conhecido. O paciente sabe, olha, eu moro num bairro que tem uma ladeira de 2 quarteirões. Sempre que eu chego no final dessa ladeira, eu sinto um aperto no peito. Eu sento, descanso, 2 minutos, passa e sigo minha vida, né? Então, é importante saber reconhecer esses sintomas e saber que você precisa procurar o cardiologista para fazer esses exames que vão identificar os fatores que aumentam o seu risco e tratá-los. Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas pessoas podem... estou sentindo um desconforto, mas já está com dias. Se não aconteceu nada é porque não é infarto. Pode ser o anúncio. Pode ser o anúncio. O tempo não é definidor disso. Quando a gente está tratando um paciente no pronto-socorro com uma dor torácica, uma dor que muitas vezes nem sempre essa dor vem no tórax, aquela dor clássica que a gente vê em filmes, né? A dor no peito, às vezes é uma dor abdominal. Mas quando você está tratando esses pacientes, né? Sempre eu comento isso com os pacientes, você sempre tem que ter certeza que o paciente está seguro para poder liberá-lo. Né? Então, se o paciente tem essa dor e como você falou, está ali há 10 dias, não deve ser nada. É muito possível até que não seja, né? Mas pelo potencial de gravidade, é essencial descartar isso com o máximo de certeza possível. E a gente tem um arsenal terapêutico, um arsenal de exames disponíveis hoje na medicina, fantástico, que facilmente identifica esse risco e facilmente nos permite tratar esses pacientes antes que aconteça um evento. Doutor Igor, qual é o hábito que é inimigo do coração? Porque muita gente, por exemplo... eu gosto de futebol, mas eu jogo futebol no final de semana depois de tomar aquela cerveja. Eu pratico caminhada todos os dias, mas faz a caminhada só de 15 minutos, num ritmo mais baixo. Quais são as atividades que de fato são amigas do coração para fortalecê-lo sem comprometê-lo, sem colocar em risco? De novo, a doença cardiovascular, que é o que leva o paciente a ter um infarto ou a ter um AVC, que seria basicamente a apresentação do infarto que ocorre no coração, no cérebro, né, levando a um derrame cerebral, né, basicamente ela advém de hábitos de vida inadequados, né? A gente vive em países como os Estados Unidos hoje uma epidemia de obesidade e é algo que se observa claramente no Brasil nas últimas 2 décadas, né? Então, a proporção de pessoas diabéticas, inclusive pessoas jovens, diabéticos não, obesos, né? É muito, muito grande, né? Então, hábitos de vida, alimentação inadequada, né? Com alimentos ultraprocessados, né? Pessoas que não se alimentam de salada, pela correria do dia a dia, são pessoas que buscam alimentos mais ricos em carboidratos, mais ricos em gordura, né? E paralelamente a isso o sedentarismo, né? Então esses fatores, uma alimentação inadequada e um sedentarismo, eles acabam fazendo com que você desenvolva a base da pirâmide, que no final da via, o ápice da pirâmide é o infarto. Então a base da pirâmide, o obeso, o paciente sedentário, ele vai desenvolver uma hipertensão, ele vai desenvolver um pré-diabetes, depois um diabetes, o colesterol vai estar elevado e vai começar a se depositar nas artérias, e isso é muito importante de ressaltar, não só naqueles pacientes acima dos 50 anos, onde a proporção realmente é maior, a incidência é maior de infarto, mas mesmo pacientes jovens, né? Na madrugada de ontem para hoje, eu operei um paciente de 30 anos, tinha acabado de completar 30 anos com infarto, né? É um paciente obeso, hipertenso, com níveis de colesterol elevado, pré-diabético, já tinha passado num cardiologista com sintomas há cerca de 10 dias. O cardiologista pediu os exames, mas aquilo que você falou, os sintomas estão estáveis, não estou sentindo nada. A mãe implorou para ele fazer os exames e acabou não fazendo e culminou um infarto. Graças a Deus ficou bem e pôde ser atendido a tempo. Chegou rapidamente no hospital a partir do momento daquela dor mais intensa, que é algo também importante de ressaltar. Quando você apresenta uma dor muito intensa, né, associada a sudorese, náuseas, essa dor no peito muito intensa, você tem que correr imediatamente para o hospital. Você não pode ficar em casa, não pode se automedicar. Muito importante conscientizar a população que quando isso ocorre, você tem que correr para o hospital, porque muitas vezes pode acontecer, infelizmente, o que aconteceu com o delegado. Em alguns casos não há um aviso, não há dor prévia, a primeira apresentação é a morte súbita, é a parada cardíaca, mas em muitos casos o paciente começa com uma dor muito forte e em cardiologia a gente fala sempre que tempo é músculo cardíaco, né?
né? Então, quanto mais você atrasa a desobstrução dessa artéria, maior é o dano causado pelo infarto. Ele pode ser fatal, mas quando não é fatal, se não for atendido e desobstruída essa artéria a tempo, você tem uma necrose do músculo cardíaco que vai, mesmo o paciente se recuperando, vai fazer com que o paciente viva o resto da vida com o coração enfraquecido e sintomas de falta de ar por conta de uma insuficiência cardíaca que advém desse infarto. Então, reconhecer o sintoma e procurar imediatamente a ajuda médica e o atendimento hospitalar é essencial. O senhor falou sobre avaliação física, médica, antes de uma atividade física. É para qualquer idade também? Assim como um jovem de 30 anos está sob risco, esse que se operou, também um idoso com sobrepeso eventual, como era o caso do Dr. Menandro, também está? Em muitos países da Europa, mesmo crianças que vão começar atividade física na escola, eles passam por uma triagem básica de um eletrocardiograma, né? Nesses extremos de idades mais jovens, por exemplo, né? E a gente sabe, casos anedóticos, a gente vê, sempre sai na televisão, uma criança morre, por exemplo, um adolescente morre durante a atividade física. Então, muitas vezes, um exame muito simples, muito barato, extremamente disponível como um eletrocardiograma, é capaz de identificar arritmias que são a principal causa nessa faixa etária, né? Abaixo dos 30, abaixo dos 35 anos. Então, é para qualquer idade, né? Repito, não porque a atividade física seja arriscada, não porque a atividade física aumente a sua chance de apresentar uma parada cardíaca. Pelo contrário, é muito saudável, é recomendado a toda a população, em toda a faixa etária, mesmo pacientes pós-infarto, é uma dúvida que eu sempre recebo dos pacientes, se eles posso carregar peso, posso dirigir minha moto, posso jogar meu futebol. Então, mesmo em pacientes que já sofreram infarto, que são pacientes de extremo risco cardiovascular, né, mesmo nesses pacientes, bem acompanhados, esses pacientes podem e devem fazer atividade física. Então, sim, respondendo a sua pergunta, em todas as idades, adolescentes, adultos, jovens, pacientes mais idosos, todos devem passar por essa avaliação, porque o risco é baixo, mas você consegue mitigar mais ainda esse risco quando você passa esse paciente por uma bateria de exames que vão identificar esses fatores. E qualquer atividade é válida desde que a pessoa esteja preparada. Uma corrida de 15 quilômetros, de 10, de 5, atividades como essas mais modernas, né, que pegam peso, né, que tem um ritmo muito maior, tudo isso é saudável dependendo de quem... Sim, e lembrar que você também... Eu, por exemplo, se eu for ali na Raul Lopes e quiser correr meia maratona, 21 quilômetros, eu não vou ter capacidade para isso, né? Então, lembrar que não só passar em consulta com o cardiologista vai garantir que você tenha um bom desempenho, vai garantir que você consiga praticar atividade física sem sintomas, mas o acompanhamento multiprofissional, por exemplo, no caso da atividade física, né, com preparadores físicos, é essencial também, né? Então, você não pode, do nada, partir de um nível de atividade física básico ou do zero e querer correr uma corrida de 10 quilômetros, querer pedalar daqui para altos, 40 quilômetros, que não vai ser possível. Você precisa de condicionamento físico e isso é essencial, esse preparo é essencial. Doutor, quero agradecer a presença do senhor. Doutor Igor, obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí e ajudado a gente a entender, esclarecer e estimular as atividades físicas, desde que feitas da maneira correta. Muito obrigado pela participação.